Minha saudação a você, meu irmão e minha irmã, membros da Igreja Presbiteriana Betânia. Minha saudação a você que, navegando pela internet, chegou até o nosso canal no YouTube. A graça e a paz do Senhor Jesus. Convido a você que abra a sua Bíblia na Epístola de Tiago, capítulo 3, versos 13 a 18, para a nossa meditação. Tiago, capítulo 3, versos 13 a 18. Eu vou ler na nova versão internacional. Leia comigo. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz, os pacificadores. Bem, vivemos a era da informação. Informação talvez seja o mais precioso ativo dos nossos dias. Negócios, empresas, nações prosperam ou ruem dependendo do nível e qualidade da informação que possuem. Possuir informações é imprescindível para o sucesso. Informações corretas, assertivas. E essa sede por informação chegou até o nosso nível pessoal. Informações difundidas a todo tempo, de todas as formas, populam as nossas redes sociais. É até difícil filtrar o que lemos e separarmos o que é bom, o que é verdadeiro, do que não é, o que é proveitoso do que não é. Mas é certo que boas informações resultam em bons conhecimentos. Com um acesso tão fácil a informações, há grande risco em acreditarmos que muito conhecimento resulta em sabedoria. É um erro pensar que quanto mais eu conheço, mais sábio eu sou. Na visão bíblica, sabedoria é muito mais do que conhecimento. E é sobre isso que Tiago escreve e alerta os seus leitores. Vem comigo e vamos entender agora o texto de Tiago um pouquinho. Tiago escreve à igreja de Jerusalém que havia sido dispersa por causa da perseguição que já sofria. Era uma igreja sofredora que havia sido espalhada por outras cidades e que precisava de consolo e do ensino no momento da angústia, no momento da privação. E há duas formas como uma igreja pode responder a essas pressões da perseguição e da privação. Ou os crentes se unem e se apoiam, ou podem se comprometer com as coisas deste mundo e se dividir em grupos, em facções. Tiago esperava que a igreja perseguida de Jerusalém, que havia sido dispersa, se unisse, suportasse uns aos outros, servisse uns aos outros, mas o que estava acontecendo de fato era a amizade com o mundo. Ao ponto de Tiago afirmar, no capítulo 4, verso 4, que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Em suma, a palavra de Deus garante que se afeiçoar aos valores deste mundo caído é se opor aos valores do reino de Deus. E a partir do verso 1, Tiago, desse capítulo 3 que nós lemos, ele alerta seus leitores a respeito de alguns que acreditavam deter sabedoria, que queriam se tornar mestres entre o povo de Deus, mas que eram reprovados pelo seu falar. Pela sua linguagem, eles dividiam a igreja e davam testemunho contra o evangelho de Cristo. Eles até poderiam ter conhecimento, eles até poderiam ter muitas informações, mas eles não tinham definitivamente sabedoria. Tiago, então, vai tratar a respeito da verdadeira sabedoria e vai citar aquilo que a verdadeira sabedoria é, de fato, e aquilo que ela não é. E a verdadeira sabedoria, em primeiro lugar, conforme a gente pode depreender do texto de Tiago, ela envolve teoria e prática. A verdadeira sabedoria envolve teoria e prática. Para entendermos um pouquinho melhor isso que está sendo dito, leia comigo o verso 13. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Tiago chama a atenção dos seus leitores fazendo uma pergunta retórica. Certamente se ele estivesse presente com seus leitores ali, uma conversa face a face, frente a frente, e perguntasse: quem é sábio
e tem entendimento entre vocês, certamente muitos levantariam rapidamente suas mãos, exclamando: eu sou sábio, eu tenho inteligência. Então Tiago apresenta requisitos adicionais que moldam a verdadeira sabedoria. Ela envolve muito mais do que conhecimento e inteligência. Ele afirma que a verdadeira sabedoria alia o conhecimento ao procedimento. Para o autor bíblico, a sabedoria é demonstrada por um conhecimento aplicado a um bom e humilde procedimento, manifestado mediante as obras que todos nós praticamos. Eu gostaria agora, então, de mudar um pouquinho a semântica da coisa, as palavras usadas até agora. O que a gente está chamando de conhecimento da verdade, que Tiago chama de conhecimento da verdade, nós estamos falando, eu quero chamar de ortodoxia. O prefixo orto significa correto, alinhado. Como a gente vê lá em ortopedia, que é a especialização médica que alinha e dispõe corretamente o corpo humano. Ortodoxia diz respeito à doutrina correta, à adoração correta, ao conhecimento correto. Já o bom procedimento eu vou chamar de ortopraxia, que significa a prática correta, o procedimento correto, o que corresponde a uma verdadeira vida piedosa. A verdadeira sabedoria combina a doutrina correta e a prática correta, combina a ortodoxia e a ortopraxia. Tiago não está inovando quando define sabedoria dessa forma. O livro de Provérbios fala muito sobre sabedoria e isso inclusive foi visitado em algumas pastorais nossas, dos nossos boletins no início do ano. Na visão bíblica, especialmente demonstrada no livro de Provérbios, sabedoria envolve o conhecimento da verdade combinado com a sua aplicação à vida. A verdadeira sabedoria une teoria e prática. Não sei se você já ouviu a respeito dessa história, mas existe no folclore político brasileiro uma lenda a respeito de um intelectual, sociólogo, que entrou para a política. E um dia, ao ser questionado a respeito da sua linha de pensamento e das pesquisas que desenvolveu como acadêmico, esse intelectual teria respondido: esqueçam tudo o que eu escrevi. Meus irmãos, aquilo que nós cremos, aquilo que professamos, o nosso discurso não pode ser dissociado da nossa prática, do nosso procedimento, das nossas obras. Todos nós prezamos pelo conhecimento da palavra de Deus e fazemos bem. Buscamos conhecer a Deus e buscamos conhecê-lo melhor na sua palavra. Conhecê-lo melhor a respeito daquilo que ele revelou a respeito de si mesmo nas Escrituras. Certamente desejamos obedecê-lo, desejamos servi-lo, desejamos adorá-lo, como ele deseja ser obedecido, servido e adorado, conforme ele mesmo manifestou nas Escrituras Sagradas. Possuir um conhecimento das Escrituras sólido, um conhecimento saudável, é importante. Mas se a ortodoxia não for acompanhada de ortopraxia, das obras corretas, essa é uma ortodoxia morta, sem vida. O próprio Tiago, no capítulo 2, verso 17, ele afirma isso. Veja comigo, na Nova Versão Internacional, a gente continua nela. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. O que Tiago chama de fé, nós podemos chamar de ortodoxia. É o nosso sistema de crenças e valores. Se a fé não for acompanhada de práticas que a confirmam, é uma fé morta. É um sistema de crenças e valores morto, uma ortodoxia morta. Nessa questão, Cristo é o nosso maior modelo. O seu discurso estava alinhado com as suas obras. Aquilo que ele proclamou, ele viveu e experimentou. E ele proclamou salvação e se revelou a nossa salvação. Ele proclamou libertação e pela sua obra nos libertou do império das trevas. Ele proclamou vida e venceu a morte, ressuscitou para nos dar vida plena, vida abundante. É muito interessante o testemunho dos discípulos que iam de Jerusalém para Emaús após a crucificação e morte de Jesus. Eles encontraram Jesus ressurreto, se juntou a eles no caminho de Emaús, eles não reconheceram a Jesus e tristes, muito tristes, contaram tudo o que tinha acontecido naquele fatídico fim de semana. E eles testemunharam a respeito de Jesus. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Jesus guardava coerência entre as suas palavras e as suas obras. E ele é o nosso modelo, ele é o nosso padrão. Nós fomos chamados não somente para pregar o Evangelho, mas também para vivê-lo. E viver uma vida no Evangelho é viver uma vida de santidade, de obediência, de temor reverente a Deus.
Precisamos avaliar não somente o que temos falado e proclamado, mas o que temos vivido. É preciso, meu irmão, minha irmã, que a nossa conduta esteja alinhada à nossa pregação. É preciso que a nossa prática esteja em consonância com a nossa fé. É preciso que as nossas obras validem e emoldurem o que nós testemunhamos. Isso demonstra uma verdadeira sabedoria, a união entre fé e prática, entre ortodoxia e ortopraxia. Mas não é somente isso. Além de envolver teoria e prática, a verdadeira sabedoria envolve um coração alinhado com os valores do reino de Deus. A verdadeira sabedoria envolve sentimentos alinhados, um coração alinhado. Venha comigo de novo. Vamos ver aqui os versos 14 a 17 do texto que nós lemos no início. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Tiago, aqui nesse texto, meus irmãos, faz uma grave acusação aos seus leitores. Ele afirma que, ao contrário do que se espera da verdadeira sabedoria, aqueles para quem a sua carta era destinada, além de não praticarem as obras condizentes com a verdadeira sabedoria, tinham nos seus corações sentimentos nada nobres. Eles abrigavam em seus corações sentimentos terríveis. O primeiro sentimento citado por Tiago é a inveja amarga, amargurada, que gerava uma competição entre aqueles que pretendiam ser mestres na igreja, detentores da sabedoria. Havia competição, inveja, amargura, rancor entre aqueles que se diziam sábios. Era um irmão sentindo inveja do outro pelo trabalho que desempenhava ou pelo ofício que ele exercia. E enquanto a verdadeira sabedoria busca se demonstrar em obras e em serviço, em favor do próximo, em favor do outro, os leitores de Tiago buscavam promover a si mesmos. Eles se tornaram egoístas, ambiciosos. E não por acaso, este é o segundo sentimento citado por Tiago. Ele cita a ambição egoísta, ou como é traduzido na versão Almeida, Revista e Atualizada, espírito faccioso. A inveja resultava em contendas, em discussões e em divisões. Isso tudo movido a uma ambição que não pretendia a glória de Deus, mas a própria glória. Aquelas pessoas viviam em pé de guerra, entre si, brigavam, discutiam, não havia paz, não havia unidade. E tudo isso era para satisfazer a ambição dos seus corações de serem proeminentes e de terem a primazia no meio da igreja. Tiago os exorta a não se gloriar desses sentimentos e que eles não ignorem a verdade. E a verdade, meus irmãos, por vezes confronta e dói. Ao revelar a verdade, Tiago afirma que esse tipo de sabedoria é falsa. É interessante que a nova versão internacional, coloca exatamente desse jeito. A palavra sabedoria entre aspas no verso 15. Esse tipo de sabedoria é uma pseudo-sabedoria. Não é a verdadeira sabedoria proveniente de um verdadeiro conhecimento e de uma demonstração viva deste conhecimento. Essa falsa sabedoria, Tiago afirma que ela não é celestial nem espiritual. Essa falsa sabedoria, recheada de inveja e ambição egoísta, é terrena e demoníaca. Isso gera, enfim, confusão e toda espécie de males, especialmente no meio da igreja. A própria Bíblia traz exemplos de igrejas divididas por inveja e ambição. Uma delas era a igreja de Corinto. Chegou-se ao ponto naquela igreja de se ter torcida organizada dentro dela. Uns diziam que torciam para Paulo, outros eram de Apolo, tinha gente que era do time de Pedro, e tinha uns que diziam que era de Cristo. E a gente vê isso lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 12. E Paulo então os confronta dizendo: vocês são carnais, porque a inveja, a divisão no meio de vocês, e vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos, pensando dessa forma, agindo dessa forma. Os sentimentos do nosso coração precisam estar alinhados aos valores do reino de Deus. Vimos que a ortodoxia é o conhecimento correto, a ortopraxia é o procedimento correto e que ambos precisam estar unidos.
Agora temos uma palavra nova, que forma o tripé da vida cristã, a ortopatia, que é o sentimento correto, um coração alinhado aos propósitos divinos e que reflete a verdadeira sabedoria que vem dos céus. Precisamos, meus irmãos, avaliar o nosso coração e perceber quais são os sentimentos que nos motivam a servir a Deus, a servir aos nossos irmãos, seja no cargo, função ou serviço que for. Nós fazemos o que fazemos com que objetivo? Buscando reconhecimento? Buscando a nossa própria glória? Ou buscando o engrandecimento da glória de Deus, a propagação do Evangelho, a expansão do reino? Como nós temos lidado com os nossos irmãos, com os nossos companheiros de trabalho, de serviço no reino? Temos olhado para eles como inferiores, como inaptos, como piores? Ou temos buscado servir melhor o nosso irmão e auxiliá-los nas suas deficiências? Cristo continua, meus irmãos, neste caso, sendo o nosso padrão, sendo o nosso modelo para um coração alinhado e ajustado aos valores do reino de Deus. No seu hino cristológico, Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5, ele, inspirado pelo Espírito Santo, afirma que é preciso que nós tenhamos em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, sendo forma de Deus, não julgou ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma de homem, a forma de servo, tornou-se semelhança de homem, reconhecido em figura humana e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Que haja em nós este mesmo sentimento. Paulo nos exorta a isso. E este é o modelo de ortopatia, de sentimentos corretos e alinhados aos valores dos céus e que representam a verdadeira sabedoria, um sentimento de renúncia, de submissão, de obediência, de serviço, que promove a união e a edificação da igreja, que promove a edificação pessoal e tudo isso para a glória de Deus. Por fim, meus irmãos, a verdadeira sabedoria envolve também valores que não são deste tempo, valores que não são deste mundo. A verdadeira sabedoria envolve valores que são eternos. Venha comigo e vamos ver o que dizem os versos 17 e 18. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz os pacificadores. Estes versos, meus irmãos, enumeram algumas características e valores da verdadeira sabedoria que o homem algum jamais encontrará fora de Deus. São valores que somente a sabedoria que vem de Deus possui, porque são atributos que se pode encontrar somente em Deus. A verdadeira sabedoria é pura, porque vem do Deus Santo. A verdadeira sabedoria produz a paz e não divisão, porque vem do príncipe da paz. A verdadeira sabedoria é amável e é compreensiva e é cheia de misericórdia, é imparcial, é sincera, sem fingimentos, porque vem de um Deus poderoso, amoroso, misericordioso, que é a própria verdade. Uma sabedoria assim jamais poderia proceder de nós mesmos. Nós somos pecadores, contaminados pela impureza do pecado. A nossa natureza é inclinada para o mal. Jamais por nós mesmos poderíamos conceber uma verdadeira sabedoria. E é interessante como essa sabedoria que vem do alto é semelhante ao fruto do Espírito Santo que Paulo menciona em sua carta aos Gálatas, lá no capítulo 5, versos 22 e 23. Lá diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E Paulo acrescenta, contra essas coisas não há lei, não há qualquer oposição, não há limitação, é algo que Deus dá deliberadamente. A verdadeira sabedoria envolve valores que não podemos por nós mesmos produzir em nosso coração. Ela envolve valores dados pelo próprio Deus e que frutificam em nós pela ação do Espírito Santo. E Tiago completa, dizendo no verso 18 algo que nos remete ao princípio que vimos nos sermões passados em Abacuque, o princípio bíblico da semeadura. O que o homem plantar, isso ele colherá. Meus irmãos, o verdadeiro sábio é o que semeia justiça para colher os frutos da paz, o fruto do Espírito Santo. E essa palavra justiça não significa o rigor da lei, a punição da lei simplesmente. Justiça aqui neste contexto de Tiago é sinônimo de um viver justo e reto. Trata-se de integridade, de virtude, de pureza, de santidade, de piedade, de pensamentos e sentimentos e ações corretos.
Justiça, nesse contexto, se trata de ortodoxia, ortopraxia e ortopatia. Um agricultor que semeia maçãs pode colher peras, certo? Não. Óbvio que não. Ele colhe maçãs. Aquele que semeia limões, colhe limões e assim por diante. O que nós somos, o que nós vivemos, o que nós sentimos é a semente que lançamos na nossa caminhada. E o que nós semeamos vai inevitavelmente determinar o que nós vamos colher. Se semeamos inveja amargurada e ambição egoísta, é isso que colheremos. Se semeamos os valores corrompidos do nosso coração pecaminoso, colheremos corrupção, miséria e morte. São sementes que não geram frutos agradáveis, frutos bons. Pelo contrário, Paulo, quando ele escreveu aos Gálatas, pouco antes do texto a respeito do fruto do Espírito, ele chamou tudo isso de infrutuosas obras das trevas. Mas se semeamos para o Espírito colheremos. Se semeamos os valores eternos que recebemos de Deus como fruto da ação do Espírito Santo em nós, colheremos uma verdadeira sabedoria que promoverá paz, união e edificação. Mas você pode se questionar, eu sou pecador, eu sou falho, é muito difícil tudo isso. Como que eu posso obter esses verdadeiros valores, essa verdadeira sabedoria? É aí que entra o nosso Salvador nessa história. Ele morreu por nós para pagar o preço do nosso pecado. Ele morreu por nós para nos fazer justos e santos. Ele morreu por nós para nos dar o seu Espírito Santo e, por meio dele, produzir frutos que expressem os valores eternos nos nossos corações. Precisamos somente nos render, reconhecer a nossa limitação, o engano da falsa sabedoria e pedir a Deus a verdadeira sabedoria. Essa é uma sabedoria que jamais será proveniente de livros, da educação ou resultante do meio em que vivemos. Ela vem do alto, é concedida pelo próprio Deus. Tiago, no primeiro capítulo de sua epístola, ele aconselha aos seus leitores que se algum deles tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça a Deus pela verdadeira sabedoria. Ele te concederá e te fará um homem, uma mulher que promove paz e união para a glória de Deus. Portanto, meus irmãos, eu quero concluir lembrando um pouquinho que a verdadeira sabedoria não compactua com os valores distorcidos deste mundo. A verdadeira sabedoria, ela vem do alto, ela vem de Deus. A verdadeira sabedoria demanda uma fé, um modo de viver e um sentimento redimidos pelo poder do sangue de Jesus. A verdadeira sabedoria lança a mão de uma doutrina correta, uma doutrina bíblica, uma doutrina genuinamente cristã. Mas essa doutrina, essa fé, esse conjunto de crenças e valores não pode estar dissociada das boas ações que Deus requer de nós como novas criaturas redimidas pela obra de Cristo. A verdadeira sabedoria jamais lançará mão de sentimentos facciosos, de intrigas, de maledicências, de fofocas, que visam destruir o nosso irmão, destruir a unidade da igreja, seja por inveja ou ambição. Meus irmãos, isso é demoníaco, é vindo diretamente do inferno. Por isso precisamos que os sentimentos que abrigamos no nosso coração sejam transformados pela graça de Cristo. E precisamos reconhecer que, como pecadores que somos, não possuímos por nós mesmos os valores característicos da verdadeira sabedoria. Só Deus pode nos dá-la. Só o Espírito Santo pode nos conceder e nos fazer frutificar nesses valores gloriosos. Que possamos recorrer a Deus em busca da verdadeira sabedoria. Que creiamos na promessa de que Ele a dará deliberadamente, sem medida. E que Ele nos faça verdadeiramente sábios para servirmos ao nosso irmão, para a edificação do povo de Deus, para sermos sal e luz neste mundo tenebroso e para que a glória do Deus bendito, do seu glorioso nome, seja manifesta no meio de todos os povos, de todas as nações, de onde estivermos no nosso trabalho, na nossa casa, entre os nossos amigos e vizinhos. Amém, meu irmão? Vamos orar neste instante. Te bendizemos, ó Deus, pela Tua palavra lida e exposta, ó Deus amado. Te agradecemos, ó Deus, pela forma como Tu inspiraste o Teu servo Tiago, ó Deus, nesta escritura, nessa palavra que foi trazida a nós hoje, ó Deus amado.
Muitas vezes buscamos por sabedoria, por conhecimento, por informações e buscamos de forma errada, nos lugares errados e muitas vezes reconhecemos, achamos que temos essa sabedoria, quando na verdade tudo que temos é palha e não tem valor algum, ó Deus amado. Nós precisamos do Senhor para recebermos de Ti a verdadeira sabedoria. Ajuda-nos, ó Deus, a ter uma doutrina, uma fé alinhada com a Tua vontade, com a Tua palavra, com aquilo que conhecemos e aprendemos de Ti, que a nossa fé seja sólida, que a nossa fé seja embasada nas Escrituras, ó Deus amado, e que seja uma fé bíblica, uma fé genuinamente cristã, amparada, Senhor, nos valores, nos ensinos do nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo. Mas que também a nossa prática, ó Deus, demonstre a fé que possuímos. Que a nossa prática, ó Pai, ela seja permeada por esses valores e demonstrem essa fé. Que possamos assim, Senhor, viver uma vida, ó Deus, dirigida também por obras que dignifiquem a Deus, que glorifiquem a Deus, que amparem o próximo, ó Deus, que estendamos as mãos aos necessitados, como a Tua palavra ensina, ó Deus amado, e que possamos também, Senhor, proclamar salvação em Cristo, conforme a Tua palavra ensina, e que possamos também, Senhor, condenar o pecado, como a Tua palavra ensina, ó Deus, e que a nossa vida seja pautada por obras que sejam condizentes com a fé que proclamamos, ó Deus. E não só isso, ó Pai, alinha o nosso coração, os sentimentos do nosso coração, ajusta o nosso coração, ó Deus, para que não haja inveja amarga, para que não haja ambição egoísta, para que não sejamos movidos, ó Deus, por coisas vãs deste mundo, por desejos vãos de reconhecimento, ó Deus amado, de proeminência, de destaque, de relevância, mas, Senhor, que o nosso coração, ó Deus amado, seja moldado pela ação do Teu Espírito Santo e que possamos agir e viver conforme o fruto do Espírito, ó Deus, em nós, de mansidão, de amor, de alegria, de paz, de longanimidade, ó Deus, de domínio próprio. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a viver uma vida santa e digna do chamado para o qual o Senhor nos chamou, ó Deus. Ajuda-nos assim, ó Pai, e que estes valores, ó Deus, estejam presentes o tempo todo no nosso viver. Valores eternos e não valores, Senhor, deste mundo, ó Deus amado. Valores que são vindos de Ti, ó Deus, para glorificar o Teu nome. Ajuda-nos assim, ó Deus. Nós oramos, ó Pai, gratos por tudo que o Senhor tem feito em nós, pela ação do Teu Santo Espírito, e por meio da obra maravilhosa e redentora de Cristo. Nós oramos no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor Deus abençoe a todos, uma excelente semana, a graça e a paz do Senhor Jesus.